4 condições relacionadas à prótese de silicone que, mesmo que raras, é importante que você conheça. Eu sou o Dr. Raido, eu sou cirurgião plástico, eu sou especialista em cirurgia mamária e esse vídeo vai ter uma série de informações muito importantes e eu gostaria que você me ajudasse compartilhando com o máximo de pessoas. A nossa primeira condição é a contratura capsular. Toda vez que a gente coloca alguma coisa dentro do nosso organismo, o corpo faz uma película em volta, uma cicatriz. Essa é a cápsula. Leva mais ou menos 3 meses para ela se formar e ela é importante porque ela vai isolar aquele material do resto do organismo. Daí em diante, desses 3 meses em diante, com o passar dos anos, em algumas mulheres, a cápsula pode ficar um pouco mais grossa e mais dura. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas aos pouquinhos você vai sentindo que a mama fica um pouco mais dura, o contorno um pouquinho diferente um lado do outro e eventualmente pode até sentir algum desconforto. Nessa situação, a gente diz que é uma contratura capsular. Quando isso acontece, troca-se a prótese de mama e esse é o principal motivo de se trocar uma prótese. Mais ou menos 5% das mulheres vão ter contratura capsular em 10 anos, então é uma situação um pouco incomum, mas é importante que você entenda que ela exista. A segunda condição é a síndrome ásia. A síndrome ásia é um estudo de muitos anos, de décadas, em que não só o silicone, mas diversas substâncias são pesquisadas. Ela fala sobre o nosso corpo, toda vez que entra em contato com alguma substância, vai procurar identificar se ela é nociva ou se ela é boa para o nosso organismo. Se ela trouxer algum tipo de risco, o corpo vai ativar o seu sistema de defesa, o sistema imune, e criando anticorpos contra aquela substância. Mas em algumas pessoas, e de uma maneira até bastante rara, o corpo pode cometer um tipo de um engano e criar um anticorpo contra ele mesmo e não contra aquela substância. E é exatamente isso que significa a tal da síndrome ásia. É uma síndrome autoimune, inflamatória, contra o próprio organismo. Ela é bastante incomum e bastante rara. Ela é difícil de ser diagnosticada porque não existe um exame específico, até porque eu posso ter, por diversas substâncias, a ativação do meu sistema imune. A terceira condição, que é um pouco mais controversa e também mais difícil de ser estudada, é a doença do silicone. Ela fala sobre a molécula do silicone em si, a presença dela em áreas do nosso corpo, em órgãos, articulações, músculos, podendo produzir alguns tipos de sintoma. A parte difícil é a gente saber se essa molécula de silicone vem da prótese ou se ela vem de outros materiais que a gente usa desde o início da nossa vida, como bicos, chupetas, mamadeiras, até os canudos, entre outras substâncias, colheres e, claro, a própria prótese de silicone. A nossa quarta condição é o linfoma de células anaplásicas gigante. Esse nome grande se refere a um tipo de tumor extremamente raro que acontece na cápsula, aquela mesma que eu falei lá no item 1, que formou ao redor da prótese de silicone. Ele também pode acontecer em outras próteses, próteses de quadril, válvulas cardíacas, e é algo bastante raro. Entre todas essas 4 condições que eu citei, todas elas têm um grau de controvérsia, todas elas estão sendo pesquisadas cada dia mais e também estão na mesma sequência de raridade. Eu sei que quando a gente fala de um linfoma, de tumor, sempre gera bastante receio e medo. De qualquer forma, como eu disse, são poucos casos relatados no mundo e é claro que isso é super importante. O tratamento desse linfoma é basicamente fazer a retirada da cápsula e da prótese. Para algumas pessoas, pode até ser indicado um tratamento com químio ou radioterapia. Mas, mais uma vez, são poucos casos relatados em todo esse tempo, quase 60 anos de próteses de silicone sendo usadas, no mundo todo, em torno de 1.000 a 1.500 casos. Essas são as 4 condições relacionadas à prótese de silicone que é importante que você conheça. Se você tem a prótese ou se você pensa em colocar, quanto mais informações de qualidade você tiver para te ajudar a tomar essa decisão, mais tranquilo e seguro você fica e também para que seja feito o acompanhamento adequado da tua cirurgia e da prótese. Se você tiver alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz que você escreva aqui nos comentários para que a gente possa produzir uma discussão de muito mais qualidade e levar mais informações para mais pessoas.